Olá, pessoal! Chegou a hora de gente mergulhar nas decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal, todas compiladas no informativo 1179. Vamos entender juntos como esses julgamentos afetam o dia a dia da administração pública e, claro, a nossa vida. Antes de tudo, é sempre bom lembrar, né? O que é decidido aqui no STF não fica só no papel. Cada julgamento tem um efeito cascata que atinge a economia, os serviços públicos e os nossos direitos mais básicos. O que acontece nesse plenário impacta o Brasil inteiro. Bom, para nossa análise ficar bem organizada, eu dividi os julgados em 4 grandes blocos. Primeiro, vamos falar sobre funcionalismo público. Depois, a gente entra na parte de economia e impostos. Na sequência, um tema super importante, direitos fundamentais. E para fechar, vamos ver as novidades sobre regras eleitorais e dívidas do governo. Então vamos lá, começando pelo primeiro tópico, as regras do jogo no serviço público. Aqui, o Supremo analisou casos que definem como o governo e seus servidores devem atuar. A primeira decisão para a gente analisar é a da ADI 7710, sobre a exigência de nível superior para os técnicos do Ministério Público da União. A grande questão era, essa mudança que veio de uma emenda parlamentar era válida? O STF disse que sim. E por quê? Basicamente porque a alteração tinha tudo a ver com o tema original da lei, não criou nenhuma despesa extra para o governo e, principalmente, teve o objetivo de qualificar mais a carreira. Agora, olha que interessante esse contraste entre duas decisões, as ADIs 6.887 e 6.918, que trataram de cargos em comissão. Em São Paulo, um cargo de assessor de transporte e segurança foi considerado válido. O motivo? As funções eram muito específicas e exigiam uma relação de confiança direta. Já em Goiás, cargos como datilógrafo e eletricista foram derrubados. A justificativa do STF é que essas são funções técnicas, comuns, que não exigem essa confiança especial e, portanto, deveriam ser preenchidas por concurso público. Vamos falar agora dos famosos quintos, no tema 395. Esse era um benefício que deixava o servidor incorporar uma parte do salário de um cargo de chefia. O STF já tinha decidido acabar com isso, mas a briga agora era sobre valores retroativos, e a corte foi bem direta. A decisão anterior protegeu quem já estava recebendo dinheiro na conta até a data de corte, mas não criou nenhum direito novo de receber atrasados que não foram pagos até ali. É basicamente um ponto final nessa discussão para garantir segurança jurídica. E essa decisão aqui, na ADI 6.844, é um ótimo exemplo da separação de poderes na prática. Uma lei determinava que o TCU tinha que indicar um auditor para participar de um conselho do Executivo. O STF barrou isso. Diz que a participação de um servidor do TCU não pode ser uma obrigação, tem que ser uma escolha, uma faculdade do órgão. Isso é fundamental para manter a autonomia e a independência do Tribunal de Contas. Mudando de assunto, vamos entrar agora no nosso segundo bloco. Um que mexe diretamente com as finanças de muita gente. Vamos ver o que o STF decidiu sobre economia e tributos. Olha, essa é uma decisão de impacto gigantesco. Na ADPF 165, o STF finalmente bateu o martelo sobre os planos econômicos das décadas de 80 e 90. Primeiro ponto, os planos foram considerados constitucionais. Segundo, aquele acordo coletivo enorme, feito anos atrás para ressarcir os poupadores, foi 100% validado. E terceiro, e talvez o mais importante agora, foi aberto um prazo final de 24 meses para quem ainda não aderiu ao acordo poder finalmente receber a compensação. É o fim de uma longa novela. Agora um caso sobre o programa Reintegra, que beneficia exportadores com crédito tributário. No tema 1008, o STF afirmou o seguinte: o governo não pode simplesmente acordar um dia e reduzir esse benefício. Essa redução é, na prática, um aumento indireto de imposto. Por isso, tem que respeitar a anterioridade nonagesimal. Traduzindo do juridiquês, a mudança só pode valer depois de 90 dias. Dá um tempo para as empresas se planejarem. Na ADPF 351, o Supremo reforçou um pilar do direito tributário, o princípio da legalidade. Uma lei lá em São Paulo estava dando uma espécie de cheque em branco para o prefeito definir o valor de taxas por decreto. O STF disse que isso não pode. É regra de ouro. Tributo só pode ser criado ou aumentado por lei aprovada pelo Legislativo e não por uma simples canetada do prefeito sem critérios claros. Chegamos ao nosso terceiro bloco e ele é importantíssimo. Vamos falar da proteção dos direitos fundamentais, ou seja, aquelas garantias essenciais de todo cidadão. E vamos começar com uma pergunta bem direta, que foi objeto da ADO 82. O empregador que, de propósito, com a intenção de prejudicar, não paga o salário, comete crime?
A resposta do STF foi um sim bem claro. A própria Constituição, lá no artigo 7º, inciso 10, já diz que a retenção dolosa de salário é crime. O problema é que até hoje não existe uma lei para dizer qual é a pena para isso. Por essa razão, o STF declarou que o Congresso está em omissão e deu um prazo de 180 dias para que essa lei seja criada. É uma decisão com impacto direto na proteção do trabalhador. Na EDI 7553, o STF fez uma análise detalhada da Lei de Custas Judiciais do Tocantins. Olhem só a tabela. A Corte derrubou regras que criavam barreiras ao acesso à justiça, como exigir pagamento de custas para poder recorrer ou cobrar um valor mínimo de quem tem justiça gratuita parcial. Mas, por outro lado, manteve a multa para quem falta a uma audiência de mediação sem um bom motivo. O recado é: o acesso à justiça deve ser amplo, mas o sistema tem que ser usado com responsabilidade. Outra decisão importante na DEI 7.729 foi sobre a Defensoria Pública. A dúvida era se um Estado, no caso o Paraná, poderia ter regras próprias para escolher o seu defensor público geral diferentes da regra nacional. O STF disse que não. As normas gerais que estão na Lei Complementar 80 de 94 valem para todo o país. O objetivo é garantir um padrão de qualidade e fortalecer a defensoria em todo o Brasil. E agora, para a gente fechar nosso último bloco, vamos dar uma olhada nas decisões do Supremo sobre as regras do jogo eleitoral e sobre como o governo deve pagar suas dívidas. A transparência nas eleições foi o tema central da ADI 7.677. A discussão era sobre a regra que impede um candidato de conseguir a quitação eleitoral se ele não prestar contas de campanha. O STF validou a regra, considerou constitucional. O tribunal entendeu que isso não cria uma nova inelegibilidade, mas uma consequência natural e necessária para garantir a fiscalização dos gastos, algo essencial para a saúde da nossa democracia. Para terminar, o tema 1.156, que falou sobre precatórios. A grande questão era a seguinte: uma pessoa com um crédito super preferencial de valor alto poderia fatiar essa dívida para receber uma parte mais rápido, como se fosse uma requisição de pequeno valor, uma RPV? O STF disse que não. A Constituição proíbe esse fracionamento. A ideia é manter a ordem e a previsibilidade dos pagamentos. Ou é RPV ou é precatório. Não dá para misturar os dois para furar a fila. Bom, então qual é o fio da meada em tudo isso que a gente viu? Se a gente olhar o quadro geral, o grande tema do informativo 1179 foi o reforço das regras do jogo. Seja na estrutura do Estado na hora de cobrar impostos ou na proteção dos nossos direitos mais básicos, o STF agiu para garantir que o que está na Constituição seja de fato respeitado. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Desde a última chance para os poupadores dos planos econômicos até a pressão para finalmente criminalizar a retenção de salários. Qual dessas decisões, na sua opinião, vai causar a maior transformação no dia a dia do país? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Valeu e até a próxima análise!